Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast. Seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila. Como de costume, sigo muitíssimo mal acostumado pela presença ilustre de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Começou aquele feriado, começou a chuva na véspera do feriado, né? Tava um calor desgraçado. Eu adoro isso, né? Aí vem o feriado, vem a chuva junto pra acompanhar a desgraça. É porque o proletário, ele tem que passar por todas as provações, entendeu? Até chegar ao reino dos céus. Um solzinho no sábado já tá valendo. A verdade é essa. Mas tá bom, vou trabalhar mesmo, então pode chover. Mas, Natália, sem mais delongas, introduza o nosso convidado hoje, que é um assunto inédito aqui no Manda pro Jurídico. Minha querida audiência, vocês têm que valorizar esse programa que vos fala, porque fazemos com muito carinho e sempre pensando no que a gente pode trazer de melhor. E vocês têm que também ter muito carinho com os convidados que vêm até aqui, porque como o Pedro bem falou, quarta-feira, véspera de feriado chuvoso. Eu poderia sim apresentar das maiores e melhores formas o nosso querido convidado, mas eu vou falar que estamos junto hoje com o Bruno Dubé, pedir auxílio dos universitários para aprender a falar esse nome hoje. É verdade. Bruno Dubé, que é procurador-geral do Estado, veio aqui conversar com a gente. É a primeira vez que a gente conversa com alguém que trabalha junto aos entes públicos. A gente sempre estava focado no mercado privado e a gente acha que é muito importante a gente trazer um outro ponto de vista. Então, eu acho que isso aqui é riquíssimo para vocês verem como a gente já começou conhecendo melhor a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. Veja bem o mimo que ganhamos. Depois a gente vai mostrar um pouquinho melhor no Instagram. Mas, Bruno, muito obrigada por estar aqui com a gente. De verdade, assim, é um prazer enorme. Eu acho que hoje vai ser muito bom, muito rico. Que a gente vai trazer muita informação diferente para o público. Pedro, Rodrigo, prazer estar aqui com vocês. Pessoal, antes, como vocês já sabem o que eu vou fazer, então eu vou falar logo pra gente matar Quebrar esse gelo. Essa parte da ritualística. Eu tenho que pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, @Manda pro Jurídico Podcast, tanto no Instagram quanto no TikTok. E Manda pro Jurídico Podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo. Spotify, YouTube, Apple Podcast. Todo o nosso conteúdo está lá para você consumir e cada vez mais multidisciplinar dentro da ciência jurídica. Peço que interajam conosco, porque toda interação é muito mais que bem-vinda e fundamental para que a gente consiga cada vez mais repensar e desenvolver essa bolha virtuosa de pessoas que insistem em desenvolver a nossa ciência. E, por esse motivo, se você quiser dar o upgrade aí no desenvolvimento do nosso direito conosco, entre no nosso grupo do Telegram. O Brunão, aqui, nosso editor fera demais, vai colocar em um canto o nosso QR Code. Está aqui, ó. Eu sempre erro, cara. Eu sou terrível nisso. Aqui, ó. Está aqui o nosso QR Code para você acessar o nosso grupo no Telegram e lá compartilhamos conteúdos exclusivos com vocês e é um ponto de contato a mais que nós temos com vocês e vocês conosco, porque só nos desenvolvemos com o auxílio de vocês também. Agora, eu quero começar o nosso papo aqui, antes de desenvolvermos o papo sobre a Procuradoria-Geral do Estado e diversas outras coisas. Quando a gente começou a trazer a ideia de convidá-lo, Bruno, eu comecei a pensar de perguntas que eu faria para um servidor público, para alguém que trabalha na administração pública. E o que me veio à cabeça é o seguinte: eu, logo no início da faculdade, quando tinha decisões a tomar com relação ao meu futuro, eu tive um professor que me falou que o serviço público depende de uma vocação pública para você desempenhar sua atividade profissional. E aí eu queria te perguntar, você concorda com isso? E, se sim, em que momento você teve esse estalo para a sua vocação pública? Boa pergunta. A vocação, eu acho que no meio do processo você vai encontrando o seu caminho e ver se o seu caminho tá fazendo sentido para aquilo que você sente, que você almeja da profissão. Pelo menos comigo foi assim. O direito foi por acaso, escolhi por eliminação, família de médico, eu não gostava nem de cheiro de hospital. Uhum. Meu pai forçava ali, me levava para passar visita aos pacientes, mas eu não gostava. E na família moderna, tradicional brasileira, você tinha, na minha época pelo menos, você tinha 4 opções, né? Engenharia, medicina, economia ou direito. Então, por eliminação, como eu não gosto muito de matemática, eu caí no direito. Faz sentido. E
Assim, ao longo da faculdade eu fui aprendendo a gostar de determinadas matérias. Não fui muito feliz no meu estágio, sofri muito batendo perna no fórum, botando a barriga no balcão lá. Acontece, com frequência. E aí eu decidi, olha, eu não estou sendo bem visto, bem tratado, esse país a gente tem que ter poder, não sei o quê, e decidi fazer concurso. E as matérias que eu mais gostava, que eram direito público, foram as matérias que me levaram para fazer o concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Então, no 4º ano da faculdade, eu comecei a estudar para o concurso. Então, eu fiz acho que foi uma das últimas turmas da Universidade Cândido Mendes no centro, que eram turmas seriadas, que era anual. Não era por semestre, não tinha crédito, aquelas coisas. Era anual, como se fosse um colégio, né? Então, no final do 3º ano, eu decidi fazer concurso para a Procuradoria e passei o 4º ano, o 5º ano, o 6º e o 7º, até ser aprovado. Então, foi uma trajetória não muito tranquila. Então, para mim, foram 3 anos, 11 meses, 2 semanas e 3 dias até a posse. Então, me marcou muito, estudando muito, me dedicando muito, 12, 14 horas por dia de estudo. E eu acho, respondendo a sua pergunta em relação à vocação, eu acho que tem muito disso, assim, você exercer um cargo público no Brasil de hoje, você precisa, sim, ter muita vocação e muita dedicação para fazer a coisa certa. Não simplesmente trabalhar, mas fazer a coisa certa com um propósito específico de fazer com que as instituições se desenvolvam, que os serviços públicos sejam prestados de maneira eficiente. O nosso país, nosso estado, nossos municípios são todos muito maltratados, foram muito maltratados ao longo das décadas passadas, tanto por alguns políticos, é preciso que se reconheça isso, não sou contra a classe política, mas alguns políticos, mas principalmente muitos servidores públicos usam e usaram e usam ainda seus cargos públicos apenas para ganhar o seu salário no fim do mês. Ferramentas de conforto. E essa não pode ser o espírito de um servidor público, o próprio nome já diz, né? Servidor público vem de servir ao público. Óbvio que mediante uma remuneração justa, mas dar aquele algo a mais, se dedicar à causa pública, às políticas públicas, porque no final do dia é o Estado que presta os serviços mais básicos para a nossa população. Eu queria dar só um step back, porque é a primeira vez que a gente conversa com um servidor público e, inevitavelmente, o servidor público, quase na sua integralidade, passa pelo momento de estudar para fazer o concurso. E, diferente do que o Rodrigo falou, eu acho que é preciso, sim, ser vocacionado, mas eu fiz emerge. Então, eu percebo que antes de você refletir se você é vocacionado ou não, você tem que refletir se você é vocacionado para o estudo em si. Sim. Eu acho isso essencial. É verdade. Muito mais do que admirar a carreira, pelo menos assim eu vi os meus colegas, eu rapidamente percebi que o concurso público não ia ser uma coisa que faria sentido pro meu perfil profissional, mas eu logo percebi isso. Eu queria saber o que você acha, Bruno. Não, tem que pagar o preço. O Tem que pedágio, pagar o né? preço. Acho que em toda a área de atuação, para ser bem sucedido, você tem que pagar o preço. Com certeza. Manda para o jurídico, tá aqui pagando o preço, véspera do feriado, são 10 para as 9 da noite. É verdade. E a gente está aqui gravando. Você tem que pagar o preço. Vocês não começaram nesse patamar. Vocês foram aprendendo com o processo. E eu nunca fui de estudar muito. Esse que é o barato da minha história. Eu nunca fui um aluno top, primeiro de classe. Nunca fui, pelo contrário. Se pudesse ficar em 4 recuperações, eu ficava em 4. Administrava ali, Se né? pudesse ficar em... Então, eu sempre fiquei em prova final, em recuperação, nunca fui aluno de passar direto. E na faculdade, até o 3º ano, eu ia levando ali com a média 6,5. E meu pai sempre falava, meu filho, desde quando era no colégio, né, estuda meia horinha por dia, 1 hora por dia, 2 horas por dia, você vai bem. Só quando eu fui estudar para concurso, que eu falei, pai, você tinha razão. Se eu tivesse estudado 2 horinhas todo dia, eu não ia precisar estudar as 12 que eu estou estudando agora. Mas tem que pagar o preço. Nem todo mundo topa pagar o preço. Sim. Mas o que eu me referi na pergunta do Rodrigo é o seguinte, tem que pagar o preço para entrar e não achar que chegou. Não fazer da aprovação um ponto de chegada, sim um ponto de partida para uma nova fase.
É óbvio que depois que passar, você não vai estudar 14 horas por dia, sábado, domingo, feriado. Você tem como organizar, mas você não pode parar de se capacitar, parar de estudar, de aprender, de se aperfeiçoar. Perfeito. Não, é muito legal isso que você falou, porque são duas coisas. Primeiro que você vai ter que ter consistência também no seu estudo, né? Porque também não adianta você estudar 12 horas um dia, no dia seguinte você não estuda nada, então tem que ter consistência. Isso é fundamental, principalmente num concurso de alto nível, como, por exemplo, é a PGE. Então, PGE, magistratura, que são concursos, se você não tiver ali 10, 12, 14 horas estudando por dia, você não vai passar, não adianta. Pode ficar 10 anos estudando, provavelmente você não vai passar. É um concurso muito difícil, é concorrido. Não à toa, a remuneração é compatível com o cargo, com o esforço que vocês têm para chegar lá. Então, essa constância no estudo eu acho muito legal. Eu nunca fiz concurso, mas eu comecei a ter que desenvolver essa constância, não para estudar. Eu também nunca fui o melhor aluno, eu estudava ali meia hora antes. Meu pai falou, eu me identifiquei muito com o que você falou. Meus pais chegavam, chega em casa, estuda meia horinha que tu vai passar, não sei o quê, pô, estuda, faz essa coisa, não fazia. Chegava assim na véspera, estudava pra caramba, acabava passando, nunca repeti, mas passava ali no limite, ou então nas recuperações lá, usando do mecanismo. Mas o meu gatilho de estudo, ele foi, já que eu não quis fazer concurso, foi quando eu fui começar a atender cliente sozinho. Que aí eu me senti extremamente deficitário, porque eu não estudei o que eu deveria na faculdade. E aí quando eu comecei a ter que atender sozinho os clientes, eu falei, cara, eu não tô no nível que eu deveria estar para eu começar a atender o cliente e vir tocar um escritório. Numa hora a conta chega, né? A uma hora a conta chega. E aí eu Tem que lembrei pagar a o mesma preço. coisa. Se eu tivesse estudado lá atrás, Tem que pagar agora o eu não vou preço. precisar virar madrugada estudando. Eu fiz essa virada de chave, comecei a estudar de madrugada, estudar pra caramba, e aí consegui recuperar o tempo perdido lá no coisa. Mas assim, uma hora chega. Uma hora chega. Então foi muito legal o que você falou, porque independente de você prestar um concurso ou você trabalhar numa iniciativa privada, se você não se dedicar à sua profissão e ter o conhecimento técnico para poder suprir ou superar as expectativas, você não vai conseguir atingir seus objetivos. E aí parte por uma segunda questão que você também falou. Todo mundo admira a pessoa quando passa, todo mundo fala, pô, mas o cara tá concursado, tem esse racional no Brasil, né? Ah, mas o cara é concursado, tem uma vida boa, mas ninguém quer passar pelo que você passou. E isso também se aplica na iniciativa privada. Muitas pessoas veem o nosso sucesso, o seu, o meu, da Sim. Natália, do Rodrigo, do Manda pro Jurídico, de forma geral, mas ninguém quer fazer o que a gente fez. O cara já quer, como se ele tivesse, dar um salto, né? Eu tô aqui, comecei agora, acabei de me formar, eu já quero ser o PGE, eu já quero ter um podcast, eu já quero ser o que o Pedro ganha, o que o Pedro ganha, ter o que o Pedro tem, o que a Natália faz, mas ninguém quer passar pelo processo. É isso. E eu acho que o processo é o que te leva e até te engrandece pra chegar nos cargos e nas posições que a gente chegou, né? Aquele meme que diz, né? Depois vão dizer que foi sorte. né? Depois vamos dizer que foi sorte, exatamente. Aí o pessoal agora, Por aí. quando se esforça, fala assim, tô aqui correndo atrás da sorte. E aí uma hora ela chega. É mais ou menos por aí, né? Calçar o sapato dos outros é muito complicado, né? Mas aí, agora, você falou essa questão da preparação posterior à sua aprovação, enfim. E a Nath bem atentou quando a gente estava fazendo a tua pesquisa no LinkedIn, sobre a sua formação em Harvard, que você fez, cara. A gente já conversou com o pessoal que já fez curso lá, a Thaís Gasparian, que é sócia do Matos Filho, fez um LLM dela lá, que ela suspeita pra falar como ela diz, Beijo, Thaís, tava com a grande Thaís beijo, ontem, cara. maravilhosa. Beijão, cara, episódio incrível, fica aí a sugestão. Eu não vou lembrar o número, talvez seja o 71 ou 69. Eu não sei se isso quer dizer que você 68. tá ficando velho e cansado, Ou ou são quer muitos- dizer que a gente tá fazendo Eu muito acho que episódio. É o 68, 67, agora que eu me recordei. Mas enfim, eu queria saber como foi a tua experiência lá, o concurso que você fez e como você aplica isso na sua atividade profissional. Porque eu acho que também uma crítica que eu faço a muitas instituições brasileiras de ensino, que fica muito na teoria e a aplicação prática fica um pouco Sim. esquecida. Sim. E como foi em Harvard e como você aplica isso? Eu estudei na escola de governo da Universidade de Harvard, na Kennedy School. E eles têm esses cursos de formação executiva. Então, em período de 5 anos, se você fizer 3, você ganha uma certificação, como se fosse uma pós-graduação. Eu tinha uma linha de estudo que eu escolhi fazer, que era voltada não para o direito. É planejamento estratégico, liderança, negociação e tomada de decisão. Então eu fiz um primeiro módulo
de planejamento estratégico e liderança. Depois eu voltei e fiz o curso que para mim é o mais espetacular deles, eu recomendo para todo mundo, incentivo os procuradores a irem, de negociação, que é formidável. Depois eu voltei para concluir, 6 meses depois, o de tomada de decisão. E isso me encantou muito porque você estuda outros aspectos do ser humano, da neurociência, de como a gente decide as nossas escolhas da vida, e regulação de emoção, aquilo que a gente vinha conversando em off aqui dos soft skills, do soft power, Sim. que são imprescindíveis no mundo de hoje para a gente, em qualquer profissão, mas especialmente na advocacia moderna, a gente precisa muito dialogar, sentar para negociar acordos, seja na área de atuação privada ou no setor público, funciona da mesma forma. Independente de ser setor público ou privado, no final das contas a gente lida com pessoas, são as pessoas que decidem. Então é preciso que você entenda como as pessoas raciocinam, como que elas decidem, qual é o processo para tomada de decisão. E lá eles têm um laboratório de tomada de decisão que é espetacular. É um laboratório com diversos questionários e eles vão estudando como os alunos decidem ao longo do curso. E é uma experiência que você falou muito voltada para a prática. Uhum. O que mais me encantou lá é que eles davam teoria e a gente aplicava na prática imediatamente. 1 hora de aula, 1 hora de prática. Olha que 1 hora legal. de aula, 1 hora de prática. E eu vivi uma experiência incrível lá, Eles separam a turma, eram 10 grupos de 6. Então, do primeiro dia ao 7º dia do curso, você tem um grupo em que você pratica as atividades teóricas nas discussões com o grupo. E cada um dos alunos tinha que levar um problema da sua origem, do seu país de origem, um problema prático. E o grupo funcionava quase como um conselho para ajudar o conselho consultivo para ajudar o aluno a resolver o seu problema. Então você tinha os alunos da África, os alunos da Europa, os alunos dos Estados Unidos, tinha a diretora de marketing da NASA, o diretor jurídico de um time de basquete da NBA, tudo na mesma turma, e um cidadão brasileiro lá, no meio daquela confusão, tentando aprender, abstrair e absorver os ensinamentos. E foi uma experiência incrível, assim, abriu a minha cabeça para esse lado extra-jurídico, que é fundamental e que eu aprendi ferramentas que eu uso hoje no meu dia a dia para gerir a instituição e liderar a instituição que eu estou chefiando. E isso também eu acredito que, até pelo perfil político que você acaba exercendo na sua atividade, você tem em reuniões com deputados ou com políticos, você lança a mão de muito conhecimento que foi absorvido nesse período, correto? Com certeza. Com certeza. Você tem que se fazer entender, se colocar do lado dos agentes políticos, dos atores que você está negociando. Mostrar que você está ali para ajudar e não para ser um obstáculo na realização. Porque eles enfrentam muitos obstáculos também pela própria combatividade política que existe entre os polos, ainda mais no dia de hoje. Uma coisa é o jogo político na frente das câmeras, né? Sim. Você vê muito. Quem vai muito a Brasília, frequenta Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa, você vê muito enfrentamento na frente das câmeras. E eu nem sei se eu podia estar falando isso aqui, mas enfim, você vê muito enfrentamento na frente das câmeras, mas por trás todo mundo sentando para dialogar. A direita dialoga com a esquerda, fala com o centro. Tanto é que a gente vê as aprovações das votações no plenário dos parlamentos. Você fica, como assim? Esse partido tá junto com esse partido. Como assim? Porque todo mundo senta para conversar. Mas eu acho isso incrível, até porque o processo democrático, ele passa por esse lugar Todo de você diálogo, dialogar com alguém que tem um posicionamento contrário, porque no fim todo mundo tá sempre lutando em prol do mesmo objetivo. E eu achei interessante você falar isso, porque eu sou responsável por um departamento jurídico e, obviamente, eu não tenho tanto diálogo com atores públicos nesse sentido, principalmente eleitos, mas a lógica é a mesma. Você sempre tem que estar costurando com alguém. Você sempre tem que demonstrar que você está ali para ser um facilitador, para ajudar, para criar a solução. Não para criar um grande empecilho ou ser aquela pessoa que vai falar, não, assim não dá, não vamos seguir.
Não vai fazer sentido. E eu acho que... E é engraçado, porque na realidade, mais uma vez se provando na mesa do Manda pro Jurídico, gente, que embora atores jurídicos possam estar em lugares diferentes no cenário jurídico, seja num serviço público, seja dentro de uma empresa, seja num escritório, você, na realidade, requer características essenciais muito parecidas. Esse momento do diálogo, essa ideia de ser propositivo, de saber ouvir o que a pessoa quer de fato, isso é muito importante, independente da mesa de negociação que esteja posta. Seja uma mesa de negociação que passa pelo Congresso Nacional, ou seja uma mesa de negociação 100% privada, em que todo mundo ali consegue decidir integralmente. Assim, achei demais. Já quero fazer esse curso, gente. Já tô aqui, ó. Escola de Governo de Harvard. É incrível, vale Já muito tô a aqui. pena. Inclusive, a gente fez, só fazer uma... Desculpa, rapidinho. A gente fez um episódio sobre negociação em que a gente usa Sim. o William Ury como referência, Sim. como chegar ao sim o livro. Fica a indicação. Eu acho que dá pra ter um panorama, assim, de como você aprofundou lá no seu dia a dia. Agora, Não, tranquilo. diga lá. Não, porque eu já fiz alguns cursos em Harvard também, eu acho muito legal porque eles têm esse método socrático de ensino, Sim. né? Que você faz essa proposição, o debate, depois vem a questão teórica e tal, explicando o porquê daquele debate todo que foi ali proposto no curso. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta no Brasil. É uma coisa que nas faculdades de Direito eu não vejo muito, até no LLM que a gente fez, foi onde a gente se conheceu, inclusive. Não tem. Teve uma aula que a gente teve assim, só. Que foi a melhor, Que disparado. inclusive foi de um professor que trabalhou no escritório do Juruena, do Diogo Figueiredo e tal, então ele tem uma veia aí da PGE nele, e ele fazia aula dessa maneira, que é uma aula que me chama muito, porque ela traz não só a questão teórica que é necessária, mas ela também traz muito forte a questão prática, e que no direito eu acho fundamental. Porque tem muita coisa no livro que não se aplica na prática, tem muita coisa que é na prática que você não aprende na teoria, mas a teoria também é importante para você subsidiar a sua prática. Então, isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Como que você vê isso no papel de PGE, no papel de cargo de procurador, você conseguir lidar com questões, às vezes, que não são muito acadêmicas, teóricas, mas que você tem que implementar ali na prática? Tem muito isso no exercício da sua profissão, como tem, por exemplo, na advocacia? Só tem isso. Posso dizer que os problemas que são teóricos são fáceis de resolver, né? Tem a teoria lá, você estuda a teoria, coloca no papel. Mas a maioria dos problemas que se colocam, especialmente no estado do Rio de Janeiro hoje, os problemas crônicos complexos, eles não estão nos manuais. Como é que eu vou resolver os temas polêmicos que nós estamos aqui? Regime de recuperação fiscal. O estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a entrar. Hoje tem 3 ou 4 estados em regime de recuperação fiscal. Um instituto completamente novo. Uma lei nova. Está todo mundo aprendendo. Como é que eu vou falar de concessão do saneamento? O marco do saneamento básico foi aprovado recentemente. O estado do Rio de Janeiro fez o primeiro leilão do saneamento. Famoso leilão da SEDAI. A ação de descumprimento de preceito fundamental, chamada DPF das favelas. Isso não tem livro nenhum. Não. Livro nenhum. Como é que eu vou reduzir a letalidade policial? É um tema complexo, está na ordem do dia. E nesse ambiente polarizado que a gente está, e a gente está se esforçando para tentar resolver. Mas esses são problemas de processos, né? Processos judiciais. E embora eu esteja hoje liderando uma instituição de advogados, o nosso papel vai muito além do direito. Então a gente tem diversas iniciativas, porque não é só o processo judicial. Tem que administrar um processo judicial, tem problema de sistema, tem um processo eletrônico aí. A gente está tentando mudar a cultura da advocacia pública, sempre foi uma advocacia pública voltada para o litígio, pelo litígio. Sim. Então, eu costumo dizer que tinha um procurador, que foi na minha banca examinadora, que ele ficava revoltado com o fato de um servidor público ajuizar uma ação contra o Estado do Rio de Janeiro. Ele ficava revoltadíssimo. Ele recorria da decisão que mandava citar o Estado. Então, assim, era o litígio pelo litígio. Sim. Ele brigava e não queria... Hoje não, hoje a gente sabe quando o Estado está errado. Quando o Estado está errado, não adianta você ficar ali
enxugando gelo e insistindo em teses que o judiciário já disse que você não tem direito, que o Supremo já pacificou a tese, Procrastinando, né? e a Assim, gente fica levando no empurrando para a barriga limite, para a gestão seguinte, e os problemas não são solucionados. Então, a cultura do consenso, a cultura do diálogo leva muito à busca efetiva por uma solução e não pelo litígio. Muito fácil fazer uma peça de defesa, de contestação, fazer um recurso, protocolar e ir para casa dormir. O difícil é você encontrar uma solução para o caso concreto, estancar as demandas judiciais, evitar que o Estado crie um passivo gigantesco de ações judiciais e de dinheiro. Então a gente está trabalhando muito nessa mudança cultural. Legal, até duas coisas. Uma, que é engraçado você ter falado dessa mudança de posicionamento, porque logo que eu me formei, teve um caso no escritório que a gente tinha uma tese que era subsidiada pela uma posição do STJ e que também tinha um enunciado do TJRJ. Mas que o primeiro PGE que pegou o caso, ele combateu, tal, não sei o que, fez lá a defesa. E aí quando chegou em segunda instância, teve alguma mudança do PGE original, por algum motivo, que substituiu, e o que substituiu falou, não, tá certo, a teoria, não precisa nem continuar isso não, pode baixar o processo e tá tudo ok, a gente não vai dar seguimento a isso, não precisa nem marcar a sessão da audiência. Então é engraçado isso. Eu me lembro, eu trabalhei muito tempo na Procuradoria, na área de contencioso de responsabilidade civil. Uhum. A gente chama na Procuradoria de Serviços Públicos. Então tinha muitas ações contra o Estado por atos ou omissões de agentes públicos. Em geral, tinha muita ação de operação policial, que às vezes tinha uma bala perdida. Alguns casos ficaram emblemáticos na grande mídia. Me lembro de um caso de um morador de uma comunidade que estava fazendo uma obra em casa. No momento da operação policial, ele estava com uma furadeira em casa. Eu me lembro disso. O policial achou que era uma arma. Quem é do Rio lembra. Eu tenho a foto dessa imagem na minha cabeça. O policial achou que era uma arma, atirou e matou o rapaz. Imediatamente, foi uma comoção, me lembro, na cidade. O governador pediu à procuradora-geral na época, procura a família, procura a defensoria pública, vamos fazer um acordo e vamos indenizar. Uma postura correta. Sim. O governante pediu desculpas públicas à família, chamou a família, aí envolveu a Secretaria de Assistência Social, chamou a Defensoria Pública, que é o órgão de advocacia das pessoas vulneráveis no Estado, não teve que pagar advogado, a família, e fixou-se ali uma indenização justa nos moldes do que a jurisprudência do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça concediam para aquele tipo de demanda. Lógico que nenhuma vida tem valor econômico, mas o evento trágico aconteceu e o Estado se colocou nessa posição. Então isso me marcou muito. Um outro episódio que me marcou muito foi do acidente do bonde de Santa Teresa. Não sei se vocês lembram, fez agora quase 10 anos do acidente, que o bondinho de Santa Teresa descarrilhou. E foram 62 vítimas. Eu não me lembro se alguém faleceu, mas foram 62 vítimas, incluindo o motorista, motorneiro, né? E a gente rapidamente, a pedido do governador também, montou um grupo de trabalho e interagiu com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública acolheu as vítimas todas e a gente estabeleceu um processo de diálogo definindo a natureza das lesões. Tinham lesões pequenas, que a gente botou lesões leves, lesões graves e lesões gravíssimas, para efeito de indenização. E a gente balizou esse tipo o tipo de lesão a um valor de indenização. Em 3 meses a gente fez 58 acordos. Legal. Só 58, se eu não estou bom de matemática, 4 processos continuaram. E até hoje, 10 anos depois, esses 4 processos não acabaram. Segue, caramba. O advogado até recentemente me procurou para tentar fazer um acordo. A gente está estudando se é possível compor. Mas a gente fez há 10 anos atrás, 3 meses depois, o Estado reconheceu que estava errado, reconheceu que tinha havido falha no sistema do bonde, reconheceu os danos e indenizou as famílias. Então, é uma mudança de perspectiva do advogado.
Acho que os advogados, acho que a nossa geração, posso me incluir na geração de vocês, embora seja um pouquinho mais velho. Não, pode ser. A nossa geração se acostumou muito com, principalmente quem é de fora do meio jurídico, com um certo preconceito que é no meio jurídico, né? É um meio muito formal, os processos demoram muito, as autoridades públicas têm muitos privilégios e litigam, os processos não acabam, todo mundo tem alguém na família que tem um processo judicial que demora a vida. Sim. E os processos não são solucionáveis. Eu acho que vem muito disso também, da gente querer mudar um pouquinho a nossa realidade e contribuir para uma justiça mais rápida, né? Mais célere. Fico muito feliz de ouvir isso, porque a gente, assim, que vem de origem da parte privada, né, do direito privado, a gente vem tentando sempre negociar. Eu e o Pedro, nos nossos casos, a gente sempre busca negociação, conversar, bater o papo, seja judicialmente, a gente vai tentar fazer acordos judiciais para encerrar o processo, hoje judicialmente, antes mesmo de ter algum litígio, e a Nath também na vivência dela dentro do meio corporativo. Eu acho muito importante e fico feliz também de ver essa iniciativa dentro do setor público, que talvez seja um pouco mais conservador pela própria estrutura ser muito maior do que... É muito mais fácil você mover uma lancha do que você mover um cruzeiro transatlântico. Sem dúvida, então, ver essas iniciativas começando... Começando não, né? Você já milita há muito tempo. Me traz muita satisfação para eu poder entender que é um movimento que é uniforme. Sim. Não parte só de um local. Por isso eu acho muito importante a gente trazer, e fica até um feedback meu pra gente mesmo, que eu acho que a gente deveria trazer antes pessoas também acho. Que trabalham, que militam no direito público, no serviço público, direito público, porque a gente só vai conseguir, como eu falo sempre brincando aqui, da bolha virtuosa de juristas que pensam, que querem repensar e desenvolver o direito, a gente só vai fazer isso de maneira eficiente e densa quando tivermos um ambiente colaborativo em todos os setores do direito e do judiciário. Não, perfeito, Rodrigo. Assim, sua fala agora é corte. Perfeito. Alô, Brunão? Eu queria só te fazer uma pergunta, Bruno. Como é que você estabelece, principalmente você que está na condição de PGE, como é que você estabelece, não sei se são comissões internas, como é que você puxa para os procuradores para determinados assuntos, por exemplo, assuntos esses que não tem nenhum precedente, como que você citou, o caso da DPF, acho, das favelas, você falou, da Santa Teresa. Enfim, casos que não tem... Vamos dizer assim, você vai ter que partir literalmente do zero. Não tem nada que você possa associar ou buscar alguém que já possa ter, trabalhado ou ter uma expertise naquele assunto. Boa pergunta. Primeiro, para quem não conhece a Procuradoria, acho que é importante fazer um passo atrás aqui. Legal. Um cronograma. A Procuradoria Geral do Estado é uma instituição permanente, instituição de Estado. Ela completa no ano que vem 90 anos de existência. E ela funciona, em primeiro lugar, como escritório de advocacia do Estado do Rio de Janeiro, mas não advoga para os governantes. Então, eu não sou advogado do governador, embora eu tenha uma ótima relação com ele e seja ele que nomeie o procurador-geral. Então, a Procuradoria defende o Estado em juízo, as autarquias, as fundações, empresas públicas, etc. Esse é um primeiro ponto. Outro ponto, outra atuação importante da Procuradoria é na área fiscal. A Procuradoria da Dívida Ativa, que é um setor da Procuradoria do Estado, ela executa os devedores de tributos e impostos. Então você que deve IPVA, você invariavelmente vai receber uma cartinha para ser convidado a pagar o seu IPVA. E, aliás, recebeu bastante cartinha aí. A gente pediu bastante cartinha. No último. Não, meu tá pago, no último também. Do último período. Eu só ando de Uber, gente. Só ando de Uber. Quem mora na Lagoa tem que estar com o IPVA em dia, porque tem blitz todo dia. É verdade. É bom mesmo. Então, uma outra atuação é essa de cobrar tributos. Uma outra atuação, a atuação de autor, invariavelmente, em algumas hipóteses, a PGE atua como autor em ações de proteção ao meio ambiente, proteção ao patrimônio público, proteção cultural, enfim, pode ajuizar ações civis públicas para proteger determinado bem e patrimônio público do Estado do Rio de Janeiro, da sociedade como um todo. E a outra
atuação é a atuação de concepção e modelagem das políticas públicas. Então, foi assim, está sendo assim na licitação do Maracanã, foi assim no leilão do saneamento público, saneamento básico, o famoso leilão da SEDAI. A PGE ajudou a Casa Civil e o governo na modelagem jurídica. Então, elaboração de lei, a Procuradoria atua ali assessorando o governador para enviar os projetos de lei para a Assembleia Legislativa, e também tem a parte de controle e fiscalização da legalidade, que é uma parte muito importante que a gente orienta o gestor a praticar os atos inerentes à função dele, seja para emitir decretos, assinar contratos, firmar convênios, termos de compromisso e tudo mais. Então a Procuradoria ela atua nessas diversas frentes. Hoje, desde 2007, por lei, o cargo de assessor jurídico-chefe, que é o chefe do departamento jurídico de cada secretaria de Estado, ele é um cargo privativo de procurador. Legal. Então a Procuradoria, a partir do ano de 2007, foi muito para as secretarias, visando uma melhor assessoria dos secretários de Estado, permitindo assim que houvesse um esforço muito grande para que se melhorasse a prática desses atos administrativos que os diversos secretários de Estado têm que praticar. Mas faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Até porque se o secretário ou os funcionários da pasta praticarem atos contrários, ilícitos, vai gerar ação judicial e a Procuradoria vai ter que defender. Então há uma ação muito grande nesse sentido de melhorar os atos para diminuir o número de processos judiciais. Então a Procuradoria se divide aí no organograma, ela se divide por áreas. Então a gente tem o gabinete do Procurador-Geral, tem os assessores, subprocuradores gerais e embaixo os departamentos. Então tem a Procuradoria Tributária, a Procuradoria de Pessoal, a da Dívida Ativa, de Patrimônio e Meio Ambiente, Previdenciária e por aí vai, até chegar à nossa representação em Brasília. Então a Procuradoria tem um escritório em Brasília com 8 procuradores que cuidam de todas as ações do Estado que chegam ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas da União, ao Tribunal Superior do Trabalho. E a gente atua através desse escritório lá em Brasília. Então, quando surge uma demanda nova do ponto de vista de, olha, não é de nenhum desses setores pré-determinados. Tem uma procuradoria, que é a Procuradoria de Serviços Públicos, que ela é chamada da residual, que não é de ninguém, é dela. Mas o Procurador-Geral tem, por lei, a possibilidade de nomear qualquer procurador para cuidar de qualquer assunto. Então, quando esse tipo de evento extraordinário acontece, rapidamente a gente monta um grupo de trabalho com as pessoas que têm as características mais indicadas para aquele caso, a gente atua e apaga o incêndio. Sobre esses casos mais sui generis, digamos assim, naturalmente, muitas vezes, você até citou alguns aqui, tem grande apelo midiático. Sim. E sempre quando a gente traz alguém aqui na nossa mesa que acaba lidando muito com mídia e etc., eu sempre tenho essa curiosidade. Como você trabalha com a camada da mídia sobre a sua rotina, sobre as coisas que você lida no dia a dia, porque, no final de contas, é mais uma preocupação que você tem que ter no caso. Sim. E qual é a sua abordagem, enfim, da Procuradoria-Geral do Estado nesse sentido? Olha, eu acho que a Procuradoria não deve ser midiática. Sim. Jamais. Eu penso que quem fala com a imprensa são os políticos, os gestores, nos casos da vida pública inerentes à função pública deles. Acho que a população, um dos princípios constitucionais são da publicidade e da transparência. Então é preciso que a população saiba o que os governantes pensam, o que eles fazem, deixam de fazer, quais são os planos para o futuro e tudo mais. Mas em relação a processo judicial se discute no processo. Não se discute na mídia. Então,
eu sou muito contra, até alguns escritórios de advocacia usam muito isso para pressionar, eventualmente, magistrados num ou no outro sentido, nas causas complexas. Sim. Eu sou muito contra isso. Acho que o magistrado tem que ter um ambiente tranquilo para decidir. Equilibrado para decidir, e não compete ao procurador ou ao advogado, na minha visão, usar da mídia para fazer pressão sobre o magistrado. Então eu não falo sobre processo judicial com a imprensa. Tem um assessor de imprensa, às vezes as demandas chegam. Se tiver, qual é a opinião da procuradoria sobre esse caso? Eu indico o procurador que atua no caso, ele encaminha a petição que ele protocolou, a opinião está na petição. O Daniel Aguiar, um amigo nosso que veio aqui, é um advogado criminalista que lida com casos de grande relevância mediática também, por um acaso também fiz essa pergunta, e ele fala, o advogado se manifesta nos autos. Foi exatamente isso. Foi exatamente essa aspa, que é muito isso. semelhante ao que você disse. Pra você ver atores em diferentes locais do universo jurídico, bem-sucedidos, bem colocados, pensam Obrigado pelo bem-sucedido. E aí... Somos todos aqui. Quem consegue fazer esse tipo de Isso coisa que é bem aqui, eu chamo até de entrosado. artista. Eu chamo até de artista, Eu e não Natália- somente de bem-sucedido. Eu e Natália estamos entrosados num nível que tá ficando cada vez mais surpreendente. Porque eu ia falar, você falou aqui sobre diversos aspectos, só que... Isso aí eu falo com a mídia. Isso aí é bom, exatamente. Eu falo pra mim. Então, cara, fala o papel da Procuradoria também para a sociedade fluminense, porque, enfim, isso aqui, esse projeto que você trouxe pra gente, cara, é algo... E nós, como naturais entusiastas de história e também, naturalmente, do Rio de Janeiro, cara, a gente achou incrível isso aqui. Eu acho que é importante, as pessoas, até como informação pública, né? Saber que a Procuradoria Geral do Estado também trabalha achei bem interessante. nesse sentido, cara. É a Procuradoria para além da Procuradoria. Exatamente. Procuradoria é cultura. Bom, tá muito na moda o movimento, o fenômeno ESG. Perfeito. E é um movimento criado pelo secretário-geral da ONU, Environment, Social and Governance. Ambiente, social e governança. Que esse movimento chegou também, as empresas estão buscando muito isso para se capacitar para a sociedade nas diversas frentes, com atuação fora do seu core business, lá de ambiental, no social e no compliance, na governança. E no setor público acho que não é diferente, né? O setor público, pela sua própria natureza, deve ou deveria seguir esses parâmetros. E a Procuradoria, há bastante tempo, ela tem diversos projetos de proteção ao meio ambiente, de fomento à área social e também de governança, para melhorar a governança do Estado. E esse projeto, que é o projeto do Centro Cultural, o novo Centro Cultural da Procuradoria, que é sediado no Convento do Carmo, no antigo Convento do Carmo. Para quem não conhece, o centro da cidade, a gente tem inúmeros prédios históricos. Então a gente tem o prédio do Paço Imperial, que é mais conhecido, onde morou o príncipe regente. E o prédio exatamente à frente chama o antigo Convento do Carmo, que é um dos primeiros prédios do país. Eu costumo dizer que é o primeiro prédio feminista do país, porque ele abrigou a ala feminina da corte portuguesa, e onde morou, viveu e morreu e foi velada a rainha Dona Maria I, a rainha do Brasil, de Portugal e do Algarve. Foi a primeira rainha da Europa que morou fora da Europa, e o Brasil foi, naquele momento, a capital do Império Português. E a gente restaurou esse prédio que estava em ruínas no ano de 2015, uma obra de restauro que durou quase 5 anos. A Procuradoria investiu do seu fundo próprio cerca de 30 milhões de reais e a gente entregou no ano passado de volta para a sociedade esse prédio que eu chamo que é a joia da coroa, que é um prédio que dá muito orgulho, não só a mim pessoalmente, mas a todos os procuradores e membros, servidores da Procuradoria. É um prédio que tem uma galeria de arte com obras super famosas. Já estamos na 3ª exposição. Ele abriga a nossa biblioteca, que é uma biblioteca com mais de 60 mil livros.
Ele tem uma exposição permanente dos achados arqueológicos que a gente encontrou nessa obra. E a gente vai inaugurar na semana que vem, no dia 12 de setembro, o bistrô, uma parceria com o Sesc, um bistrô do Sesc, é o bistrô do convento. Nesse edifício tem diversas salas de leitura, espaço para salas de aula, tem um auditório com 300 alunos, com paredes móveis. A gente pode dividir em 5 salas, até 5 salas de 60 alunos. É uma grande opção para quem quer fazer eventos no Rio, o prédio está à disposição. É uma opção de lazer, aberto de terça a domingo. Uma opção para estudar, quem estuda para concurso, quiser estudar sábado e domingo, está aberto lá. Esse bistrô vai funcionar para dar um pouco mais de conforto para o estudante, mas também ser uma nova opção de lazer para a nossa cidade tão sofrida, especialmente no pós-pandemia. Exatamente, isso é na Centro cidade. da cidade, né? Talvez essa região da Especialmente cidade que mais sofreu, afetada, né, com cara? certeza. E os imóveis, inclusive, né? Sim. Falando especificamente dos imóveis. Fora a atração de turismo, fora você conseguir desenvolver um turismo diferente, que é um turismo que a gente estava falando aqui anteriormente. Não é tão comum ao brasileiro e ao carioca, especificamente, fazer um turismo cultural. A gente aqui no Rio de Janeiro tem esse turismo muito relacionado à gastronomia, a aproveitar a praia, o que a gente tem de beleza natural, mas o turismo cultural do Rio de Janeiro, que é enorme, incrível, a gente não explora. E ali tem um corredor, na 1º de março, ele tem um corredor cultural, né? Você tem o Paço Imperial, o Convento do Carmo, um pouquinho mais recuado, a antiga sede da Alerj, que agora é o Palácio da Democracia. E mais adiante você tem o Centro Cultural dos Correios, o Centro Cultural do Banco do Brasil, o Centro Cultural da Caixa Econômica, É verdade. o Museu da Marinha, ainda tem um sambinha que rola ali nos finais de semana. Se o Sem sambinha não esquecer é a no alma Rio de Janeiro, carioca, a verdade o é sambinha. essa. Você pode ir ao samba, almoçar, visitar os museus, e o mais legal é de graça. Cara, e esses centros culturais eu frequentava muito quando eu ia muito ao centro da cidade. Infelizmente, hoje em dia eu frequento pouco. Eles são incríveis e se você pensar, eles são programas muito baratos de se fazer, né? Muito baratos. Sempre tem preços acessíveis, até mesmo às vezes uma peça custava uma coisa entre 20 e 25 reais, que é uma realidade acessível, dado que é o teatro, uma coisa cara. Incrível, assim. Esse tipo de iniciativa, pra mim, é sem palavras. E a gente bolou um projeto, aliás, vocês podem até convidar vocês para irem lá falar, Não, se vamos. chama Quintas do Carmo. Então, 2 quintas-feiras por mês, ou uma quinta-feira por mês, a gente faz uma apresentação no quarto onde morou a rainha, Ah, que legal. Uau. que é uma apresentação ou uma exposição de alguém para trazer um tema que não tenha nada a ver com direito. Olha. Então já passaram por lá Mari Del Priore, historiadora que tem um livro sobre a rainha, o Ednei Silvestre, já fizemos um sobre rock and roll. Uau. Então assim, são vários temas. Às vezes vai alguém do direito, mas não é o objetivo. O objetivo A é gente ser... vai lá atrapalhar um pouco. O objetivo é trazer um pouco de conforto para a alma e para a cabeça. Sim. Primeiro das pessoas, do nosso público interno, mas esses eventos são abertos para o público em geral. Que incrível. Então, vocês ainda estão fazendo ações de fomento Sim. ali. Eu acho Procuradoria dando show em Eu- muita empresa privada por aí. Pô, nem se fala. E agora a gente vai voltar um pouquinho um papo que você falou, soft skills, e é um tema que nós 3 somos muito entusiastas, e eu tenho que retomar, porque acredito que é ponto pacífico que o hard skill todo mundo tem que ter, e esse é o famoso mínimo, né? Mas no mercado em que a gente vive, aqui no Rio de Janeiro, de performance e técnica tão apurada, a gente tem que buscar diferenciações em outros aspectos além do hard skill. E aí, minha pergunta é, principalmente quando a gente falou ali atrás, que relacionamento com políticos, etc., negociações, papos, quais são os seus pontos de observação que você gosta de explorar na hora de criar uma conexão para poder trazer uma negociação de forma mais eficiente, visando também a solução do imbróglio ou do tema. Quais são esses aspectos que você acha que você consegue aproveitar de maneira interessante, de forma mais interessante, assim? Essa pergunta é fundamental, acho que daria vou te dar um exemplo. papo para até Eu depois vou do te dar um exemplo que feriado, né? acontece comigo. Eu e o Pedro, quando a gente vai negociar com uma pessoa para fechar um contrato, eu sempre dou uma olhada no Instagram.
eu vou buscar algum gosto, que a pessoa fala que eu tenho em comum, que eu vou me conectar com ela pelo gosto. Por exemplo, em uma oportunidade específica, eu sabia que a pessoa era mais vinculada à causa de esquerda. Eu fui de gravata vermelha. Eu sabia que ela ia me olhar com olhos diferentes. É um exemplo, parece bobo, Não, faz todo mas faz sentido. muita diferença. Faz todo sentido. Eu acho que assim, começa no trato pessoal, né? Acho que as pessoas, elas se conectam no olho, na energia, tratar bem. Eu cheguei aqui, você já me ofereceu um copo de água, um cafezinho, a gente já ficou conversando besteira. Aham. E te trouxe um presente. É verdade. Aí você já me deu um outro presente. Aham. Já ficou um ambiente mais agradável. Mas acho que, acima de tudo, a gente tem que mudar um pouquinho em relação à negociação, especialmente negociação de processos judiciais, que já ou que estão na iminência de um litígio, ou que já são um litígio formado. Você fazer a contraparte entender que vocês estão ali para resolver o problema, que não existe... Inimigo, né? Não existe inimigo. Exato. Não existe inimigo. Aí, na escola, você aprende muitas técnicas de vir com a gravata que a pessoa gosta, de você botar a bandeira do seu time de coração na mesa, sabendo que a outra parte está no mesmo time. Ou mesmo que não torça, mas Ou já mesmo tem um que não papo torça, ali, já né? tem um papo. Uma quebra de gelo. Já tem. Eu sempre fui muito tímido. Então, eu tinha dificuldade de sair, às vezes sair em casal. O que eu vou falar? Não gostava muito, porque não conheço o namorado da amiga. Como é que... E aí eu passei a desenvolver, falei, o que eu posso perguntar para essa pessoa? Às vezes eu olho no Instagram, qual é o time dele, o que ele gosta, para chegar com um assunto na mesa. Então eu acho que se desenvolve muito na você trazer a pessoa para um ambiente de colaboração, de cooperação, para buscar uma solução. Você não está aí para... Não quero vencer o Pedro, eu quero sair daqui com uma solução posta. É isso aí. Não é o meu inimigo. Acho que eu tenho na minha formação alguns mestres. Acho que todo mundo tem, né? Professor que você mais se identificou, que mais te influenciou no meio jurídico e fora dele. E é curioso que eu tenho alguns mestres na minha vida. E eu tenho um mestre, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Então, a luta me ensinou muito. Especialmente quando eu não quero treinar um treino mais forte, eu não vou com tudo pra cima do meu adversário. Então Faz sentido. se eu já tenho 44 anos, já não tenho mais aquele vigor que eu tinha antigamente, quando eu vou treinar com um garoto mais jovem, se eu for pra cima dele, vai passar o tempo, ele vai ganhar vantagem em cima do velhinho. Mas eu trago ele para um outro ambiente. Entendeu? A minha luta vai ser uma luta mais plástica, mais desenvolvimento da técnica. Mais xadrez. E não da força e da volúpia física, propriamente dita. Mas eu tenho um grande mestre, é um mestre palhaço, que é o Márcio Libar. Não sei se vocês já ouviram falar dele, eu fiz um curso de palhaço Olha que legal. há 10 anos atrás, na Fundação Progresso, do Teatro do Anônimo. E ele tem... É um trabalho de autoconhecimento. Só uma pergunta, foi pra tratar não, né? Mas tentar mitigar a sua timidez? Foi. Interessante. Um amigo me indicou, falou, vai lá que você vai gostar e tal. Então trabalha muito a humildade. E ele tem um trabalho de palhaçaria que ele fala o seguinte, olha, o outro não existe, o outro é um espelho seu. Eu demorei muito tempo para entender o que isso significa. O outro não existe, como que o outro não existe? Na frente da Natália aqui, óbvio que o outro existe. A Natália é completamente diferente de mim. Uhum. Mas quando você vai aprendendo um pouco sobre as pessoas, você vê que as histórias elas se repetem. As histórias de vida elas se repetem. Pode não ser a sua, mas é de alguém que você conhece. E os problemas eles se repetem. Eu não sei como é que foi teu dia hoje. Não sei como é que foi seu ano. Mas eu sei que em algum momento desse ano ou da vida você teve um problema que eu vou me conectar com ele porque eu passei por algo semelhante. Sim. Então o Márcio brinca, o palhaço brinca. Olha, se a Natália é um eu, ela é ela. O Pedro é um eu sou um eu, você é um eu. Essa aqui é uma reunião de eus. E ele fala, e o português fala, é uma reunião de Deus. Então é uma reunião de Deus, nós estamos conectados porque cada um é um. Então, a partir do momento que você está num ambiente de negociação, que você entende o problema do outro e aonde o outro quer chegar,
talvez você consiga buscar uma solução mais fácil. Porque nem tudo que ele quer, eu não posso dar. Às vezes tem muita coisa que ele quer que eu posso dar e boto o valor na negociação. Eu acho que no livro do Yuri ele fala o ângulo, né? Ele encontrar o ângulo da negociação que você pode, talvez a criatividade negocial pode estar fora do que está sendo conversado na mesa, mas de repente, uma pesquisa até, de repente, você consegue encontrar essa costura. E tem um exemplo que era muito legal, que eu advoguei um tempo para o Flamengo. Fui advogado terceirizado na gestão do presidente Eduardo Bandeira de Mello. O vice-presidente jurídico é meu amigo, professor da vida, o Flávio Villeman, trabalha comigo na procuradoria. E a gente começou a ter muitas ações quando o Flamengo lançou o programa Sócio-Torcedor. E era engraçado porque nos jogos decisivos sempre tinha uma confusão de torcida e invariavelmente a polícia fechava o Maracanã ali. E o camarada que comprou, pagou o sócio-torcedor, não conseguia ir no estádio. O que ele fazia? Ele ajuizava uma ação contra o Flamengo. E aí eu falei, não é possível que o torcedor do Flamengo vai ajuizar uma ação. O Flamengo ele não quer dinheiro. Ele não quer dinheiro. E a gente construiu com o departamento de marketing um plano de negociação que era o seguinte. Antes da audiência, o meu escritório ligava para o camarada, o autor da ação, que devia estar revoltado porque pagou e não foi ao jogo, com a seguinte proposta. Falei, olha só, na semana que vem tem um jogo do Flamengo e você é convidado do presidente para assistir o jogo do lado dele, presidente do clube. No dia do jogo, você vai almoçar com um dos 4 atletas que são funcionários do clube, que é daquela geração que foi campeã em 1981. O Adílio, o Andrade, o Nunes, o Urigueli. Você vai almoçar com um deles ou às vezes com 2. Famosa covardia. E depois você vai ao jogo e você vai vestindo uma camisa do Flamengo autografada pelo Zico. Acho que tava valendo até a pena não assistir esse jogo. Então assim, a gente não botava R$1 porque os jogadores eram funcionários do clube. O Flamengo tinha tantas mil camisas autografadas pelo Zico. E ainda fazia o quê? Que o cara reafirmasse a paixão dele, que era o core business uma experiência que não tem valor. Fidelizar ele no programa sócio-torcedor. Então, é uma estratégia sobretudo de marketing, para fidelizar o torcedor, mas se botou muito valor na mesa, gastando pouco dinheiro. Exatamente. Quando era mais fácil para o advogado fazer uma contestação. Sim. E o bacana é a integração entre setores, né? Que a gente sempre conversa aqui, o tratando do Flamengo, apesar de não ser uma empresa tradicionalmente falando, é uma associação esportiva, existe de várias formas que você pode encontrar meios para solucionar um problema como você teve agora. E a multidisciplinaridade, saber conversar com diversos departamentos, como a gente fala aqui diversas vezes, é fundamental. E mais do que isso, assim, eu acho. Eu achei incrível, Bruno, quando você falou sobre esse curso de palhaço que você fez para conseguir se desenvolver melhor socialmente no que demandava o seu trabalho. Porque eu já escrevi isso no LinkedIn, eventualmente eu falo isso aqui no Manda pro Jurídico, ou em qualquer lugar que alguém me encontre, que essa multidisciplinariedade que a gente fala, ela vem de um pensamento fora da caixa. E o que é o pensamento fora da caixa? É você exercitar o seu eu em outros ambientes que não o seu ambiente. Sim. E é isso que te capacita em refletir sobre esse tipo de coisa. Ao invés de você fazer aquela dedução natural de que houve o início de um litígio, então a minha inércia é seguir aquele litígio, você, por alguma razão, que não dentro do seu universo de costume, você refletiu, não, existe uma outra forma de pensar sobre isso que vai ser melhor para o fortalecimento do clube enquanto empresa, enquanto marca que agrada o seu cliente, o seu torcedor, e vai ser mais barato, então vai ser bom na perspectiva econômica da empresa. Mas você só chega nesse lugar se você bebe de outras fontes. Porque se você fica na sua única fonte específica, você sempre vai repetir a mesma fórmula, que muitas vezes não é a fórmula que te traz o melhor êxito, como nesse caso não era. Achei... Não poderia usar outra palavra senão fantástico. Muitas vezes a criatividade jurídica encontra soluções que não bebem só da fonte do direito, né, Pedro? Não, perfeito. Cara, eu tô viajando aqui no que você falou sobre o vários eus que forma Deus. Eu achei sensacional essa explicação. Incrível, eu tô aqui
pensando e refletindo Assim, muito sobre isso. Isso vale para todo mundo, né? Sim, se você sim, pensa, isso- se você isso pensa é muito na sua amplo. organização, Sim, Sim. o porteiro é um eu. sim. Uhum. O rapaz da faxina é outro eu. Aham. Tua secretária ou secretário é outro eu. E você vai escalando até chegar no ministro supremo. São Sim. todos eus. Cada Cara, um, achei- com a- achei- cada um achei- com a sua... Eu Achei... falo que a gente tinha que escrever um livro com os convidados que vêm aqui. Sim. Porque, Tá chegando, cara, as estamos pessoas... vários aprendizados. Estamos Não, mas esperando. As uma- pessoas são Mas é importante dar o incríveis. crédito, hein? Não, mas Segue sem lá. dúvida. Márcio Libar. Ah, claro. sem Márcio Libar, o dúvida. mestre da palhaçaria. Não, Ele sem brinca que ele é o dúvida. mestre do algoritmo humano. Ah, que legal. É o que gera a conexão ao algoritmo humano. E ele tem um trabalho que chama Aceita Idiota. Aceita Idiota ou Aceita Idiota, como queiram. @aceita idiota. Segue lá que vale super a pena. Ah, legal. A gente vai botar na Vou seguir com descrição, certeza. vai botar na descrição. vou seguir boa. com Bem certeza. legal. Cara, achei muito legal. Esse isso. corte Achei esse merece um site corte. muito... Não, com certeza. Tô aqui refletindo, absorvendo. O Pedro tá tudo isso. impactado, Enquanto o Pedro tá impactado, eu tenho que pedir novamente para vocês nos seguirem nas redes O Pedro sociais. nem tá impactado, mas o Merchan não morre jamais. Aqui o ritmo é intenso. Sigam nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda Pro Jurídico Podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo. E também não se esqueçam do nosso QR Code que está em algum canto da tela. Será que eu vou acertar agora? Não, errei. Ih, isso aqui. Gente, tá aqui, vocês estão Se vendo. dependesse do psicotécnico, Não. o Rodrigo Se estava dependesse de no psicotécnico, limbo. se dependesse de psicotécnico, não tinha podcast, que são três doidos aqui. Aqui no grupo do Telegram, ó. Não, errei de novo. Para vocês interagirem conosco e assim, para que assim sigamos ao nosso projeto e o desenvolvimento da nossa bolha virtuosa de advogados que insistem em desenvolver o nosso direito, a nossa advocacia. Certo, Natália? Certíssimo. Agora, uma pergunta que eu acho que é muito importante a gente fazer também é... Você naturalmente se tornou procurador do Estado do Rio de Janeiro. Como é que foi a transição para chegar no cargo que você ocupa hoje, procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro? Porque é um degrauzinho a mais, né, que você alcançou. Foi sorte. Ah, é? É a tal da sorte que você correu atrás até chegar lá, né? Não, assim, é difícil. Eu costumo dizer o seguinte: o cargo de procurador-geral é privativo de escolha do governador. Sim. Pela nossa lei e do regulamento do Estado do Rio de Janeiro, o governador tem que escolher dentre um procurador ou procuradora da carreira. Nós somos 300 na atividade. Ele tem que escolher dentre um dos membros da carreira que sejam mais antigos na carreira. Nós são 3 classes, da segunda ou na primeira classe. Bacana. Então ele tem ali um universo de 150, mais ou menos, 180 procuradores ou procuradoras para escolher um para chefiar a instituição. Não tem mandato. Então, se ele não gostar, por exemplo, da minha entrevista na semana que vem, ele pode me exonerar e nomear outro. Olha a responsabilidade. Ou ele que pode tem, vir meu aqui Deus do céu. conversar com a gente também. A gente de pode trazê-lo aqui, ele é repente. advogado. Ele é advogado. Será um prazer. Então ele escolhe. E qual foi o meu processo? Eu acho que quando você ingressa numa carreira, você não pode almejar o cargo de procurador-geral do Estado. Aham. Na minha cabeça, pelo menos funciona assim. Acho que quando um funcionário entra na empresa, ele não pode, no início, que eu quero ser o presidente e viver em função disso, porque é o governador que escolhe. Eu não conhecia o governador até ele ser efetivado no cargo. Ou até ele me chamar para convidar. E aí é um processo meio difícil de dizer como é que funciona isso. É um pouco intangível, né? É muito intangível. Assim, tem algumas pessoas que assessoravam ele, que me conheciam algumas pessoas do meu grupo de amigos e colegas da Procuradoria e procuraram a gente para perguntar, para falar, e a gente ia chegar até meu nome. Um grupo de amigos indicou meu nome, aí ele começa a conversar no meio jurídico, saber, enfim, e aí me efetivou. Tem algum tipo de lista tríplice, por exemplo? Não outros tem, cargos? é completamente Não, diferente. completamente No Ministério Público discricionário, tem, vamos dizer assim. no dele, Ministério né? Público tem, a Defensoria tem, todos os defensores, promotores, no caso do Ministério Público, votam para escolher Sim.
3 nomes e o governador escolhe um desses 3. Na procuradoria, não. Na procuradoria, ele tem que escolher maior de 35 anos e um daqueles que estejam nas 2/3 mais antigos da carreira. E aí você teve algum tipo de entrevista, alguma coisa assim, ou foi meio Tive que... uma entrevista com o staff, me chamaram para uma reunião, e aí acho que eu passei no teste, o governador ligou no final da reunião, e aí marcamos uma reunião entre eu e ele, no palácio, e me convidou, e dali eu já saí. Com a nomeação, né? Já saí para o escritório, para sair da minha sociedade de advogados, que É verdade. o cargo de procurador-geral não pode advogar. E aí eu protocolei uma petição na OAB, declarando minha incompatibilidade. No dia seguinte já saiu publicado no Diário Oficial e aí a loucura começou. Olha, eu acho que se você é procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, eu devo dizer que você deve estar preparado para 98% dos problemas que possam surgir na sua vida depois. Com certeza, experiência tem. Incrível. E ainda formado na escola de governo de Harvard. Aí eu nem sei. E na palhaçaria também, importante frisar. Tão importante quanto. Perfeito. Que foi a parte mais reflexiva dessa conversa de hoje. Perfeito, Rodrigo. É aquele negócio que a Thaís, novamente a Thaís aqui no nosso papo falou, quando a gente estava perguntando para ela o que a levou a Harvard, qual foi o diferencial que ela falou. Na verdade, não é Harvard não, para o cargo de sócia do Matos Filho. Ela falou assim, ela falou uma série de coisas, no final ela concluiu, tudo que eu falei aqui, nada é jurídico. São coisas complementares à minha ciência jurídica que eu pratico. E a gente entender que a nossa prática da advocacia é uma extensão da nossa pessoalidade e é aí que a gente encontra o nosso diferencial profissional. Eu penso assim e tento praticar dessa forma. Eu tenho uma história, tentando linkar agora o impacto que o Pedro sofreu ali com a história dos Zeus, Encontro Deus. Lá em Harvard, eu tinha um colega de sala, um africano, que ele foi o 02 do Ministério da Justiça do país africano dele lá. E esse camarada me deu talvez a maior lição do curso que eu tive lá em Harvard. Ele foi responsável por desarmar um povoado em guerra civil. Caramba. De 4.000 pessoas. Ele desarmou no front 4.000 pessoas desse povoado africano. E ele... Esse cara tinha que estar dando aula no curso de negociação. Então, né? esse cara ele foi formado pela London School of Economics e foi fazer o curso em Harvard para ter a chancela de Harvard e virar professor de Harvard. Ele estava na época, exilado em Washington. E foi para Boston para fazer o curso. Por que ele estava exilado? Porque na eleição do país ganhou o partido de oposição. Uhum. E aí perseguiram ele foi se exilar em Washington. O presidente eleito foi diagnosticado com uma doença grave e estava meio que desenganado nos próximos meses. O vice-presidente era de uma religião oposta ao do presidente e à do povoado lá que ele desarmou. À medida em que esse camarada, o vice-presidente, quando assumisse o poder após o falecimento do presidente, que era algo que naturalmente iria acontecer, ia provocar uma guerra civil no povoado que ele desarmou. E aí, esse foi o problema que ele levou para aquela discussão dos grupos. E o grupo se reunia para aconselhá-lo. Por quê? A mulher dele era a melhor amiga do presidente. E mesmo assim, isso não impediu que perseguissem ele. E aí ele estava naquele conflito porque o povoado estava se rearmando de novo, a guerra civil estava na sua iminência de voltar, e o presidente ligou para ele pedindo para ele voltar. Como é que eu vou voltar? Eu estou exilado em Washington, vocês me perseguiram, qual garantia que eu tenho? E aí a gente se reuniu. filme, né? A gente se reuniu ali para tentar aconselhar e resolver o problema dele. Eu, com meu probleminha brasileiro lá, me senti, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí o grupo conversou e a gente chegou, olha, vamos
vamos pedir algumas garantias para o governo. Vamos pedir uma reunião na Embaixada dos Estados Unidos em Washington. Vamos pedir uma declaração pública do presidente, pedindo para o seu regresso, e algumas outras garantias. E eu não sei que fim levou essa história, mas a gente saiu de lá com um convite dele para presenciar essa reunião que seria sediada na Embaixada dos Estados Unidos, caso o presidente lá aceitasse. E aí, no final do curso, a gente se reuniu num jantar de celebração, que é famoso lá na Universidade de Harvard, num daqueles prédios bonitos e tal. E eu tomando um drink com ele, conversando fora do ambiente, eu perguntei... Ele já tinha corrido a notícia de que ele tinha estado com Nelson Mandela algumas vezes. E eu fiz a pergunta para ele, eu falei, vem cá, a sua história me lembra muito a do Nelson Mandela, não pela magnitude da história, mas pelo sentimento que eu imagino que você deva ter sofrido de muita raiva do presidente por ter te perseguido. E eu imagino também que o Mandela deva ter sentido muita raiva. Ah, certeza. Porque o sujeito ter sido perseguido, preso, privado da convivência com a família durante tanto tempo, sair da prisão com aquele espírito leve de que somos todos irmãos, eu perdoo o que fizeram comigo e vamos buscar a paz. Humanamente, eu não acredito. Eu falei, você me lembra muito ao Mandela sobre esse aspecto. Como é que você lida com a raiva? Ele me disse assim, eu não tenho raiva da pessoa. Eu tenho raiva daquilo que ela fez comigo. Então eu não reprovo a pessoa, eu reprovo a conduta. E isso me ajuda muito a sentar na mesa para conversar, porque eu não sou contra o Pedro. Eu sou contra o que o Pedro fez na ocasião. Então eu reprovo a conduta do Pedro. Mas eu consigo sentar na mesa com o Pedro. E eu perguntei, e Mandela? Sentiu raiva, né? Possível que não. Ele é óbvio que sentiu raiva. Óbvio que sentiu raiva. Humanamente não tem como você não sentir raiva. Imagina você ficar anos, não ver seus filhos crescerem, não ter o relacionamento com a tua esposa. Ele óbvio que sentiu raiva. Mas o objetivo dele era maior. Era maior que o sentimento. O objetivo dele de pacificar o país era maior que a raiva dele. Então, são dois insights que esse camarada me deu que valeram todo o curso que eu fiz em Harvard lá. Porque o primeiro, eu não repudio a pessoa, e sim a conduta, o ato. Eu separo a pessoa do ato. E o segundo, que o meu objetivo tem que ser maior do que o meu sentimento. E aí quando eu dou aula de negociação, eu boto uma foto do Mahatma Gandhi, uma foto do Bob Marley, uma foto do Nelson Mandela e uma foto desse camarada de Harvard. Eu falo, quem souber quem são os quatro ganha R$100. E o que os quatro têm em comum? Os quatro tinham um objetivo muito claro para além do sentimento. Bob Marley sofreu um atentado. Vai virar filme agora, inclusive. Sofreu um atentado, subiu no palco depois de ter tomado tiro e cantou One Love. O objetivo dele era muito maior do que o sentimento de raiva. O Nelson Mandela a mesma coisa e o Mahatma Gandhi a mesma coisa. Queria libertar a Índia do capitalismo selvagem da Inglaterra e fez greve de fome. O objetivo dele era maior do que fizeram ele passar. Então, assim, os quatro, na minha cabeça, guardadas as proporções, claro, são as quatro personalidades assim, que ensinam muito sobre negociação, sobre empatia e sobre objetivo. Seu objetivo, e aí vale para qualquer coisa na vida. Sim. Seu objetivo é estudar. Quem sabe, como é que tem aquela frase que é quem sabe o porquê aguenta qualquer como, né? Então, se você sabe o que você quer, você aguenta qualquer parada e paga o preço. Top 1 ensinamentos em 73 episódios de Manda pro Jurídico? Olha, essa mesa, ela é tão incrível que você senta para conversar com uma figura do Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Então você senta para conversar com uma figura. Mas aí quando você descobre o ser humano que salvaguarda essa figura e o ensinamento que traz,
você entende a grandeza do ser humano e por que faz e por que constrói esse tipo de coisa em conjunto com todos os pares. Pra mim, irretocável. Eu não tenho... Vou me abster, vou fazer meu voto de silêncio a partir de agora. Eu tava falando com o Bruno antes da gente começar o podcast, que eu tive o prazer de conhecer o professor Diogo Figueiredo. E Nosso mestre. Professor, nosso mestre. E eu falei com ele que na oportunidade, quando eu estive no escritório do professor Diogo Figueiredo, do Juruena, foi uma das pessoas que mais eu aprendi em 5 minutos de conversa ali com ele, falando sobre a vida dele, sobre história, sobre cultura, sobre 360 assuntos em 5 minutos. Ele conseguiu abordar de forma profunda, pasmem. E hoje eu tô gostando cada vez mais da Procuradoria, porque hoje na nossa conversa... eu saí daqui com várias reflexões. E toda vez que eu saio de uma conversa, de uma entrevista, aqui nesse caso, mas é mais uma conversa, mais um bate-papo do que qualquer outra coisa, com essa sensação de reflexão e de que, cara, tem que me aprofundar em determinada coisa, tem que parar pra pensar, refletir mais de forma mais profunda sobre isso, eu me sinto muito enriquecido. Então, primeiro, agradecer a sua presença. Obrigado, E Pedro. segundo, pelas reflexões que farei ainda Eu por acho que algumas horas e dias. Eu acho que tá cometendo uma grande heresia, porque Diogo de Figueiredo é quase um santo na Procuradoria. Eu jamais queria me comparar com ele, mas era uma mestre, né? uma mente brilhante até... Ele se aposentou e não saía da Procuradoria. Eu E sei. todas as vezes que a gente tinha algum perrengue jurídico, precisava dele, sujeito com 80 anos, fazia aparecer pra gente, dava aula nos cursos. Um sujeito, assim, de uma lisura, de uma competência, de uma lealdade É verdade. ímpar. É Vou verdade. começar a frequentar mais a Procuradoria. Ou seja, a Procuradoria do Rio de Janeiro tá aqui, ó. Vamos top do ensinamento Começar a jurídico. tomar café aí na Redondeza, vai ver se cruza com eles pra gente pegar um pouquinho Agora da... a gente já vai ter um bistrô É, aí. o biblioteca aqui, ó, Isso aqui a gente tem que conhecer, Bistrô do cara. Sesc, bistrô do Projeto incrível. E a gente agora, depois desse papo sensacional que a gente teve, a gente entende o porquê do projeto tão incrível assim. Porque está sendo materializado justamente a cultura que vocês têm dentro da Procuradoria-Geral do Estado. Bruno, muito obrigado, cara, pela entrevista. Eu achei, assim, sensacional. E muito valor agregado no podcast de hoje, no nosso episódio, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Eu fiquei muito honrado, feliz de estar aqui. É meu primeiro podcast. Primeiro a gente nunca esquece. Não, minto, é o segundo. A jurídica é o Bruno, primeiro. edita, Jurídica é o Bruno, primeiro. edita essa parte. Jurídico é o primeiro. Ah, então já tá bom. O primeiro jurídico tá bom. O primeiro foi do Estado lá, que era um podcast mais político. Esse é o primeiro jurídico. Eu tô super feliz e vou indicar outros nomes À vontade. das carreiras públicas, que eu acho que são pessoas espetaculares. Eu tenho um irmão na iniciativa privada, que é economista. E a gente sempre, naquele almoço de domingo, sempre sai no tapa. No tapa. Apesar dele ser outro eu, a gente sai no tapa porque ele fala que a iniciativa privada tem muito preconceito, de que os órgãos públicos ninguém presta, não faz nada, não tem nada de bom, é só a iniciativa privada que vai salvar o país. Eu falo, não é bem assim não. Quem inventou a Covid, conseguiu a vacina contra a Covid não foi a iniciativa privada. Então, a salvação nos órgãos públicos e no serviço público também. Mas eu não sei porque eu tô falando disso. É um Mas bom aqui sinal. é assim, Isso é um bom sinal. Bruno e Eu Senija não da sei porque eu mesa, tô falando gente. disso. Quer dizer que o papo foi bom. A gente flui. Eu não sei porque eu Mas falei faz- Deixar disso. responsabilidade pros próximos servidores públicos Lembrei. ficarem aqui ó, à altura. Lembrei porque eu falei disso. Então assim, no serviço público tem muita gente que trabalha muito. Não tem aquela galera que bota o cabide ou o paletó na cadeira e sai por aí. Tem muita gente boa, talentosa, que trabalha muito. Eu faço questão de indicar alguns nomes Serão muito bem-vindos. para o podcast que acho que vão poder contribuir com outras visões de áreas de atuação e de carreiras jurídicas também. Acho que a audiência pede um pouco Com disso também. Né? certeza. A gente Exato. faz, Ótimo. faz questão de receber, vai ser incrível. Podcast maravilhoso. No mais, agradecer novamente a presença não só sua, como Nath e Pedro, porque esses ensinamentos que a gente tem aqui são produtos da nossa energia, que traz energias maravilhosas para agregar aqui nessa mesa. Essa mesa aqui aprendeu muita coisa, inclusive hoje.
Mais algum comentário, Brunão? Mais alguma coisa? Não, só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. Eu achei que o Brunão era o da câmera. Não, Mas toda vez que você falou Brunão, eu me senti tocado. Eu pego intimidade rápida, eu chamo todo mundo pelo superlativo. Fica à vontade. O Rodrigo é o carioca ainda. Pede pra seguir a PGE nas redes sociais também. Perfeito. Bruno, por favor. @PGRJ. Vão saber muito sobre o nosso Convento do Carmo, a nossa agenda ESG, nossos projetos sociais e também as nossas vitórias jurídicas. Claro, claro. Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mais um episódio incrível do Manda Pro Jurídico Podcast, tá bom? Como já dissemos hoje, nosso primeiro podcast que a gente aborda o direito público, a administração pública, política também, de certa forma. Então, estamos muito felizes com o que produzimos hoje. Tenho certeza que é um dos podcasts que a gente fez, que eu acho que termina com uma sensação de satisfação, que entregamos um produto incrível para vocês. Então, interajam conosco, curtem, comentem, compartilhem. E toda a interação é muito mais bem-vinda. Além disso, reforçando pela última vez o nosso grupinho no Telegram, onde a gente tem nosso conteúdo exclusivo. E para qualquer outra dúvida, senhoras e senhores, doutores e doutoras, já sabem o que tem que fazer, né? Manda pro jurídico, beleza? Até semana que vem e um grande abraço.